Na noite de 11 de junho de 1962, 3 homens saíram de suas celas na Penitenciária Federal de Alcatraz, atravessaram um corredor de tubulações, subiram pelo telhado, desceram até a margem da ilha e desapareceram na Baía de São Francisco. Nunca mais foram vistos. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista definitiva. A investigação durou 17 anos e não chegou a uma conclusão. O FBI disse que provavelmente se afogaram. O Serviço de Delegados dos Estados Unidos mantém o caso aberto até hoje. 3 homens entraram na água e simplesmente deixaram de existir. Essa é a fuga mais famosa da história. Mas não é a única que desafia tudo o que se sabe sobre segurança máxima. As que vieram depois foram, em muitos casos, ainda mais absurdas. Frank Morris era considerado um dos detentos mais inteligentes do sistema penal americano. Tinha um quociente de inteligência estimado em 133. Ao seu lado estavam os irmãos John e Clarence Anglin, condenados por assalto a banco. Um quarto cúmplice, Allen West, participou do planejamento, mas não conseguiu sair da cela a tempo. A preparação levou meses. Com colheres roubadas do refeitório e uma furadeira improvisada a partir de um motor de aspirador de pó, os 3 cavaram ao redor das grades de ventilação de suas celas, milímetro por milímetro, noite após noite. Para enganar os guardas durante as contagens noturnas, fabricaram cabeças falsas usando uma mistura de sabão, papel higiênico, cimento e cabelo humano recolhido na barbearia do presídio. De longe, no escuro das celas, pareciam rostos adormecidos. No dia da fuga, subiram pelos canos de serviço, alcançaram o telhado, desceram pela chaminé da padaria e chegaram à beira da ilha. Ali, inflaram uma balsa feita com mais de 50 capas de chuva roubadas, coladas e costuradas ao longo de semanas. Usaram uma concertina modificada como fole para enchê-la de ar. E partiram. Os investigadores encontraram pertences pessoais e restos da balsa espalhados pela baía. A conclusão oficial foi que as águas geladas e as correntes traiçoeiras de São Francisco tinham cobrado seu preço. Mas em 2013, uma carta anônima chegou ao FBI. Supostamente escrita por John Anglin, afirmava que os 3 tinham sobrevivido. A carta nunca foi autenticada. Nenhuma prova de vida foi confirmada. Alcatraz permanece como a única fuga de segurança máxima em que o desfecho é literalmente desconhecido. Os 3 homens nem foram recapturados, nem foram encontrados mortos. Eles simplesmente sumiram. 21 anos depois, em 25 de setembro de 1983, 38 prisioneiros do Exército Republicano Irlandês Provisório escaparam da prisão de Maze, na Irlanda do Norte, na maior fuga de presos da história do Reino Unido em tempos de paz. A Maze era considerada uma das prisões mais seguras da Europa. Os prisioneiros do IRA estavam confinados no Bloco H7, uma ala de segurança reforçada dentro do complexo. O plano levou meses. Bob Story e Jerry Kelly, que trabalhavam como ordenanças dentro do bloco, mapearam cada fraqueza na rotina dos guardas. Às 2:30 da tarde, os prisioneiros tomaram o controle do Bloco H7, usando 6 pistolas contrabandeadas e facas improvisadas. Renderam os guardas, vestiram uniformes roubados e sequestraram um caminhão de entrega de alimentos que estava deixando a prisão. Usaram o caminhão para chegar ao portão principal, onde dominaram a sala de controle e forçaram a abertura dos portões. 35 conseguiram romper o perímetro final. Um guarda, James Ferris, morreu de ataque cardíaco após ser esfaqueado. 20 outros foram feridos. 19 fugitivos foram recapturados nos dias seguintes. Os outros 19 permaneceram foragidos por períodos variados. Alguns foram eventualmente presos, incluindo Jerry Kelly, extraditado da Holanda em 1986. Outros nunca foram encontrados. A fuga foi uma vitória de propaganda devastadora para o IRA e uma humilhação para o governo britânico, que foi obrigado a abrir um inquérito oficial que expôs falhas sistêmicas na segurança prisional. E se a Maze provou que números e organização podiam derrotar muralhas, um francês provou que o céu era a única saída que ninguém vigiava. Pascal Payet,
cumpria uma pena de 30 anos por homicídio durante um assalto a carro forte em 1997. Em 12 de outubro de 2001, fugiu da prisão de Luines, no sul da França, resgatado por um helicóptero sequestrado que pousou no telhado. Ele e um companheiro de cela embarcaram e desapareceram. Mas Payet não parou. Em 14 de abril de 2003, ainda foragido, organizou um segundo resgate de helicóptero, voltando à mesma prisão de Luines para retirar 3 outros detentos. Eventualmente recapturado, foi submetido a transferências constantes e isolamento para impedir novas fugas. Não adiantou. Em 14 de julho de 2007, dia da Bastilha, 4 cúmplices mascarados sequestraram um helicóptero no aeroporto de Cannes-Mandelieu e voaram até a prisão de Grasse, onde extraíram Payet do pátio. 3 fugas de helicóptero, 2 pessoais, uma para resgatar aliados. Todas bem-sucedidas, todas em prisões de segurança máxima francesas. Payet foi recapturado semanas depois e, desde então, vive sob as condições de segurança mais restritivas do sistema penal francês. Mas o recorde permanece. Nenhum preso na história usou helicópteros para fugir tantas vezes. Se Payet usou o ar, Joaquim Guzmán Loera usou a terra. O Chapo fugiu 2 vezes de prisões de segurança máxima mexicanas. A primeira foi em 19 de janeiro de 2001, da penitenciária de Puente Grande. A versão oficial diz que ele se escondeu dentro de um carrinho de lavanderia empurrado por um guarda corrupto chamado Francisco Cambeiros Rivera, conhecido como El Tito. O carrinho passou por corredores desvigiados e portas eletrônicas até um estacionamento interno, onde Guzmán saltou para o porta-malas de um Chevrolet Monte Carlo e desapareceu. Outras versões sustentam que ele simplesmente saiu pela porta da frente disfarçado de policial, com a cooperação de toda a cadeia de comando do presídio. Passou 13 anos foragido, controlando o cartel de Sinaloa do clandestino. Foi recapturado em fevereiro de 2014, em Mazatlán, após uma operação conjunta entre marines mexicanos e inteligência americana, que rastreou o sinal de um celular de um de seus guarda-costas. Mas a segunda fuga é a que desafia qualquer noção de possível. Em 11 de julho de 2015, Guzmán escapou da prisão de Altiplano, considerada a mais segura do México. Câmeras de segurança o mostram entrando no box do chuveiro de sua cela. Ele se agacha e desaparece. No chão do box, havia uma abertura de 50 por 50 centímetros. Abaixo dela, um poço vertical de 10 metros de profundidade. E no fundo desse poço, o início de um túnel de 1,6 km de extensão, equipado com iluminação elétrica, ventilação artificial e trilhos de ferro sobre os quais corria uma motocicleta adaptada. Guzmán montou na moto e percorreu o túnel até uma casa em construção do lado de fora do perímetro da prisão. A construção do túnel levou meses. Toneladas de terra foram removidas. O barulho foi abafado por uma obra falsa na superfície. O custo estimado, milhões de dólares. Guzmán ficou foragido por 6 meses. Em 8 de janeiro de 2016, fuzileiros navais mexicanos invadiram uma casa em Los Mochis, Sinaloa. Houve um tiroteio com 5 mortos. Guzmán fugiu por um túnel secreto dentro da casa, emergiu a 1,5 km de distância, roubou um carro e foi interceptado pela Polícia Federal numa rodovia. Desta vez, não houve terceira fuga. Em 2017, foi extraditado para os Estados Unidos. Foi condenado à prisão perpétua. Está na ADX Florence, no Colorado, a penitenciária federal de segurança máxima mais restritiva dos Estados Unidos. Não há box de chuveiro com abertura no chão. Não há solo escavável. Não há céu visível. E a última fuga deste catálogo prova que mesmo sem túneis de 1 quilômetro ou helicópteros, a combinação certa de ferramentas e cumplicidade interna pode abrir qualquer porta. Em 6 de junho de 2015, Richard Matt e David Sweat escaparam da penitenciária correcional de Clinton, em Dannemora, Nova York, uma prisão de segurança máxima que operava desde 1845. Os dois passaram meses cortando o aço das paredes de suas celas com ferramentas fornecidas por 2 funcionários da prisão.
Joyce Mitchell, supervisora da oficina de costura, e Jeanne Palmer, agente penitenciário. Atrás das paredes, acessaram um labirinto de passarelas de serviço e túneis subterrâneos que corriam sob a prisão. Cortaram um cano de vapor, atravessaram o sistema de tubulação e emergiram por um bueiro numa rua da própria vila de Dannemora, do lado de fora dos muros. Joyce Mitchell, que tinha prometido ser a motorista da fuga, desistiu no último momento. Matt e Sweat saíram do bueiro sem transporte, sem plano de contingência, e correram para a floresta. A caçada que se seguiu envolveu mais de 1.500 policiais e custou 23 milhões de dólares. 20 dias depois, em 26 de junho, Richard Matt foi localizado perto da cidade de Malone, a menos de 50 quilômetros da fronteira canadense. Houve confronto. Matt foi baleado e morto por uma equipe tática. 2 dias depois, David Sweat foi avistado caminhando perto da fronteira, na cidade de Constable. Um policial estadual o reconheceu e atirou. Sweat sobreviveu. Foi levado de volta à custódia. Está preso até hoje. A fuga mais elaborada da história recente dos Estados Unidos terminou com um morto numa floresta e o outro baleado a poucos quilômetros da liberdade. Cada uma dessas fugas foi considerada impossível antes de acontecer. Alcatraz era a ilha de onde ninguém saía. A Maze era a prisão que nenhum exército conseguia invadir. Luínes e Grace eram protegidas por muros que nenhum veículo podia alcançar. Altiplano era a fortaleza que o México garantia ser inviolável. Dannemora funcionava há 170 anos sem uma única fuga bem-sucedida. Todos esses absolutismos caíram. Mas o que este catálogo revela não é que fugas são possíveis. É que quase todas terminam do mesmo jeito: recaptura, bala ou desaparecimento. Morris e os Anglin sumiram na Bahia e provavelmente morreram de frio. Os fugitivos da Maze foram caçados um a um. Payette foi preso depois de cada voo. El Chapo está numa cela de concreto no Colorado, onde o sol não entra. Matt levou um tiro fatal numa floresta. Sweat levou 2 a 50 metros da fronteira. A lição é sempre a mesma. A fuga mais impossível do mundo é a que vem depois. Porque depois que você escapa, o mundo inteiro sabe o seu rosto. E o mundo inteiro está procurando.